Fala galerinha, beleza? Professor Marcel Reis de História do Brasil. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre a França Antártica, ou seja, a invasão francesa no Rio de Janeiro, muito cobrada também em concursos militares. Tá a fim de saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então cola comigo aí que vai começar a nossa aula de História. Beleza, galera? Estamos de volta. Bom, na aula passada falamos sobre as invasões holandesas, tanto na Bahia como também em Pernambuco. Nós vamos dar continuidade, então, às invasões estrangeiras. Hoje vamos falar sobre a invasão francesa no Rio de Janeiro, que deu origem à França Antártica. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, os primeiros relatos da presença francesa no Brasil já datam já de desde 1504. Quando o navegador francês Binot Palmier de Gonneville, né, que estava se dirigindo às Índias, teve seu navio, então, carregado para a costa brasileira por conta de uma tempestade, né, por conta, então, de uma tormenta. E aí, então, o navio de Gonneville veio parar na costa brasileira. E aqui, então, o navio precisou de reparos, ele acaba ficando um longo período aqui no Brasil, aproximadamente 6 meses, aonde ele vai ter contato, então, com os índios locais, né, com o povo local, e então ele vai estabelecer um interesse pela a principal, né, riqueza que tinha aqui no Brasil nesse momento, que era o pau-brasil. Então, quando o Gonneville passa pelo Brasil, ele já se beneficia dessa abundância do pau-brasil e já leva para a França, no seu retorno, né, a história de pau-brasil. E aí, a partir de Gonneville, a gente vai ver que a França vai enviar para o Brasil uma série de incursões, né, que tem por objetivo se beneficiar desse comércio rendoso do pau-brasil. Então, constantes incursões, né, francesas vão ser enviadas para o Brasil para se beneficiarem desse comércio do pau-brasil. E aí, Portugal, ela tem as expedições guarda-costas, né, que foram comandadas pelo Cristóvão Jacques. Inclusive, né, nós já falamos sobre as expedições guarda-costas na nossa aula sobre o período pré-colonial. Inclusive, está aqui em cima, aqui, quem não assistiu a aula do período pré-colonial, que falam, né, das expedições exploratórias e a expedição guarda-costas de Cristóvão Jacques, que tinha por objetivo impedir a invasão francesa na costa brasileira. Então, a França ela começa, né, ao longo do século XVI, a invadir a costa brasileira, voltada, né, com o objetivo de se beneficiar do comércio de pau-brasil. Bom, em 1530, na verdade, né, Portugal então dá o início à colonização, ao povoamento do Brasil, justamente para evitar, né, as incursões estrangeiras, ou seja, para permitir então, junto com o processo das capitanias hereditárias e também com o sistema, né, a implementação do governo geral, o objetivo desses dois sistemas era também impedir as incursões estrangeiras. Mas mesmo assim, a França vai invadir novamente o Brasil, agora com o objetivo de formar um núcleo de povoamento aqui no Brasil. Aí então vai ser escolhido a região da Baía da Guanabara, né, que hoje é o Rio de Janeiro, para ser então criado esse povoamento e também de comércio de pau-brasil. E para comandar essa expedição foi enviada o almirante Coligny e o Nicolas Durand Villegagnon, né, que tinham por objetivo então estabelecer essa colônia francesa no Brasil, que a gente chama de França Antártica. Então isso acontece em 1555, durante o governo geral de Duarte da Costa. Bom, esse núcleo de povoamento ele tinha uma característica muito importante que a gente tem que saber na hora da prova, que a maioria desses colonos franceses que estavam então, né, fundando a França Antártica, eles eram então protestantes calvinistas, que a gente conhece como huguenotes, né? A França nessa época, nesse período, estava passando por uma transformação religiosa, né? E muitos protestantes estavam sendo perseguidos. Então, Villegagnon, né, se alia ao João Calvino, né? Inclusive ele se encontra com o João Calvino e ele traz essa ideia de formar aqui no Brasil, na América,
o primeiro povoamento protestante, o primeiro povoamento calvinista na América. E é o Rio de Janeiro que vai ser escolhido então para ser, né, essa primeira colônia, esse primeiro povoamento calvinista nas Américas. Então o Villegagnon, ele vem para da Baía da Guanabara e se instala na ilha de Serigipe, que hoje a gente conhece como a ilha de Villegagnon, que fica aqui nesse mapa aqui antigo, né? A ilha de Villegagnon fica aqui na entrada da Baía da Guanabara, né? Hoje é a Escola Naval, onde tem essa ilha aqui, ó, que eu estou destacando. Tudo bem que de tempos, né? Desde aquele tempo para cá, essa região toda foi aterrada, fazendo com que essa ilha fosse anexada ao continente. Então toda essa região aqui, ó, ela foi aterrada e hoje a ilha de Villegagnon está anexada ao continente. Então a escola naval se encontra hoje onde é a ilha de Villegagnon. E ali na ilha de Villegagnon, então foi levantado, né, construído o Forte Coligny, que seria o forte então, né, para impedir a reação portuguesa da colônia francesa que estava sendo formada. Bom, quando o Villegagnon chega na região da Baía da Guanabara, se instala ali na ilha de Serigipe, ou na ilha de Villegagnon, né, ele vai fazer o contato com as tribos locais. Porém, ele percebe o seguinte, que as tribos que estavam ali próximas, né, que eram os Tupinambás, ali na tribo, na aldeia de Uruçumirim, grande parte dos guerreiros, né, dos índios, homens, adultos, não estavam presentes. Só tinham velhos, crianças, né? Algumas pessoas, alguns índios. E aí então ele fica sabendo que os índios estavam reunidos mais ao sul numa união, né, de forças dos Tupinambás para então combater os portugueses, que eram, né, no caso, inimigos dos Tupinambás, porque escravizavam e tomavam as aldeias dos Tupinambás. Então os índios da região, né, de Cabo Frio até mais ou menos Angra dos Reis, né, fazendo divisa ali com Paraty, todos os índios dessa região eram dominados pela tribo dos Tupinambás, ou os Tamoios, como a gente também conhece. E eles estavam então reunidos para criar uma força para combater os portugueses, as invasões que os portugueses faziam nas aldeias e escravizavam então os índios. Essa união de forças dos Tamoios é conhecida como a Confederação dos Tamoios. Então, a Confederação dos Tamoios é uma união, uma aliança entre as tribos tamoias do Rio de Janeiro para, então, combater a presença portuguesa aqui no Brasil, no caso, do Rio de Janeiro. Então, valendo-se dessa rivalidade entre os índios tupinambás e os portugueses, Villegagnon, então, acha uma oportunidade de se aliar aos índios, né, que estão então rebelados contra os portugueses. Então a França, né, ou seja, Villegagnon, daria aos índios armamento, né, um suporte bélico, coisas que os índios não tinham, e por outro lado os índios davam aos franceses a garantia de união contra qualquer tipo de ataque português na vila, né, que estava sendo criada na França Antártica. Então, com a ajuda dos índios, é construído o Forte Coligny, que é o forte então que vai, né, ser erguido para combater qualquer tipo de reação portuguesa à França Antártica. Porém, logo no início do povoamento, logo no início então da formação desse núcleo, né, protestante, vai começar a haver dissidências internas, problemas internos entre o comando de Villegagnon e então os colonos franceses que aqui estavam, muito relacionados também por conta da religião. Segundo a religião protestante, né, calvinista, o homem ele só poderia se relacionar com uma mulher após o matrimônio, após o casamento. E o que estava acontecendo é que muitos franceses protestantes estavam se relacionando com as índias sem ter, né, a concepção matrimonial. E isso era muito combatido, né, por Villegagnon. Então Villegagnon não permitia que os colonos que estavam ali, né, passassem a viver dessa forma. Então ele exigia que os franceses se casassem com as índias. E aí vai dar o primeiro problema entre o núcleo, que muitos se recusaram a cumprir essa regra, né? Então, eles vão tentar assassinar Villegagnon, vão tentar matar Villegagnon, porém Villegagnon consegue se antecipar esse ataque, né? Alguns vão ser presos, vão ser mandados de volta para a França, outros vão ser condenados à morte, mas muitos conseguem fugir. Esses que fogem vão viver, né, nas aldeias ali do continente, formando núcleos, né,
familiares entre os índios. Então, muitos franceses vão se relacionar com as índias e vão se misturar, né, nas aldeias ali tamoias. Bom, somente em 1560, o governador geral do Brasil, nessa época, já era o Mendes Sá, né? já tinha trocado o governo geral do Brasil de Duarte da Costa para Mendes Sá. Mendes Sá, então, vai dar início ao primeiro combate, né, para, então, expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Então, ele vai reunir forças, né, tropas, através de navios e também alianças com os outros índios que eram inimigos dos tupinambás. A gente tem que saber disso, que a região do Rio de Janeiro não era somente povoada pelos tupinambás. Você tinha outras tribos, como os temiminós da região, né, lá do Espírito Santo. Você tinha também os goitacás, você tinha os carijós, que eram inimigos dos tupinambás. Então os portugueses se aliam a esses índios inimigos dos tamoios, para formar então uma aliança para expulsar os franceses. Bom, devido à superioridade, né, militar de Mendes Sá, os franceses não tinham condição nenhuma de resistir ao ataque português. E aí então Mendes Sá vai mandar um ultimato ao comandante do forte, né? Apesar de que Villegagnon não estava nesse momento no Brasil, ele tinha viajado para a França, então foi uma oportunidade que Mendes Sá encontrou de atacar o forte, de atacar a França Antártica sem a presença do comandante Villegagnon. Então, sem ter forças para resistir ao ataque português, muitos franceses fugiram da ilha com a ajuda, né, dos índios. Então deixaram o forte Coligny na mão de poucos colonos franceses, de uma resistência muito pequena. Bom, o forte vai ser atacado e então Mendes Sá consegue derrotar, né, destruir o forte Coligny e não consegue expulsar os franceses, né, porque muitos fugiram para o continente e se estabeleceram junto com as tribos tamoias. Sem ter condição de formar ali no Rio de Janeiro um povoamento, uma cidade, Mendes Sá retorna para Salvador, que era a capital do Brasil, né? Então ele só destrói o forte, né? Não consegue então expulsar e nem construir ali uma fortificação portuguesa para dar continuidade ao combate contra os franceses. Então, esse primeiro combate em 1560 só destruiu, né, a fortificação e destruiu ali a base administrativa dos franceses, mas os franceses continuaram ali presentes no Rio de Janeiro e continuaram também contrabandeando o pau-brasil, ou seja, o comércio do pau-brasil com a França teve continuidade. Bom, 3 anos depois, os padres jesuítas, né, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, buscando trazer os tamoios para o lado português, né, tentando uma paz, um armistício, né, de guerra entre os tamoios e os portugueses, né, os padres jesuítas, então, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, vão então se encontrar com os líderes da Confederação de Tamoios para estabelecerem uma paz. Essa paz é conhecida como a Paz de Peruígue, né, ou seja, é um cessar-fogo, um armistício entre os tamoios e os portugueses. Porém, os portugueses logo depois vão retornar escravizando os índios tamoios novamente, e isso faz com que a Confederação do Tamoio continue com toda a sua força combatendo a presença portuguesa aqui no Rio de Janeiro. E os franceses que estavam junto com os tamoios continuam também aliados aos tupinambás, né, no combate contra os franceses. Bom, somente depois, em 1565, é que a Portugal, né, resolve, de certa forma, acabar com a presença francesa no Rio de Janeiro. E isso ele então vai destacar, a coroa portuguesa destaca o capitão, né, Estácio de Sá, que ele vai ser o capitão-mor responsável pela expulsão dos franceses e combater os franceses no Rio de Janeiro, né, onde o tio dele, o Mendes Sá, é o governador-geral. Ele consegue reunir então forças, né, uma força-tarefa para então fazer um ataque na região do Rio de Janeiro para expulsar os franceses. E aí então, no dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá desembarca na Guanabara e constrói a fortaleza de São Sebastião, né, que dá origem à cidade do Rio de Janeiro. Então a cidade do Rio de Janeiro, ela é fundada, né, no dia 1º de março de 1565, quando é construído o Forte São Sebastião. E ali então dá origem à cidade do Rio de Janeiro, que seria então o lugar, né, o ponto de partida para a derrota
e expulsão dos franceses e também combater os índios tamoios que estavam confederados. Bom, a partir então do Forte São João, Estácio de Sá, com a ajuda dos índios temiminós, né? E aí sob a liderança do índio Araribóia, é importante falar sobre o Araribóia, né? Que foi um índio que liderou os temiminós no combate contra os franceses e tamoios e recebe da coroa portuguesa as Seis Marias de Niterói como recompensa, né? Então foi muito importante a participação do índio Araribóia. Bom, por fim, então, no dia 20 de janeiro de 1567, os portugueses atacaram as aldeias, né, tupinambás, as aldeias tamoias, a principal dela de Uruçumirim, e então consegue derrotar os últimos tamoios e os últimos franceses que ali então estavam resistindo, né? O reduto dos franceses no Rio de Janeiro era nessa aldeia. Então, após essa batalha, no dia 20 de janeiro de 1567, os franceses são, por fim, derrotados e são, então, mandados, né? Ou seja, são expulsos do Brasil. Estácio de Sá, nessa batalha, é ferido com uma flecha no olho e um mês depois, no dia 10 de fevereiro de 1567, ele vem a falecer, né? Por conta dessa flecha envenenada que foi, então, disparada contra ele, atingiu a vista dele, e então ele vem a falecer. Então, galerinha, nós vamos ver na nossa próxima aula a invasão francesa no Maranhão, que ficou conhecida como a França Equinocial. Beleza, galera? Então você que é inscrito no canal, não se esqueça de compartilhar, curtir. E você que não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificação para você ficar sabendo dos novos vídeos, das novas aulas que eu estou publicando. Valeu, galera. A gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço!